Olá, meu povo! Vamos a mais uma aula de matemática do Ensino Fundamental 2. Eu sou o professor Aldemir Malveira e nós temos o seguinte, aula de número 48, objeto de conhecimento, mediatriz e bissetriz, como lugares geométricos, construção e problemas. E no detalhamento, aplicação dos conceitos de mediatriz e bissetriz como lugares geométricos na resolução de problemas. Vamos para a nossa aula. Nesta aula, nós vamos exatamente ter uma noção e algumas aplicabilidades do que vem a ser bissetriz e mediatriz como lugares geométricos. Então, vamos iniciar com conceito do que vem a ser mediatriz. Vem comigo, olha só. Mediatriz. A mediatriz, ela divide um segmento de reta no seu respectivo ponto médio, olha. Então, se nós observarmos a palavra mediatriz, olha, significa então, olha, dividir ao meio. Então, se vai dividir ao meio, esse ao meio, ele é a divisão de alguma coisa. Então, por exemplo, qual é a ideia geométrica? Então, vamos supor que aqui nós tenhamos o segmento AB, né? Aqui, ó, o segmento AB. Ora, se eu digo, vamos traçar um segmento de reta dividindo o segmento AB ao meio. Quando você faz isso, olha, mais ou menos, olha, vamos supor que este pedacinho aqui vai ser igual a este pedacinho. Ou seja, aqui nós temos o segmento AO e aqui nós temos o segmento OB. Ó. Quando você divide ao meio, é essa a ideia aqui, olha, você está diante do que nós chamamos geometricamente de mediatriz. Portanto, em termos de conceito, certo? A mediatriz, ela é então, certo, um segmento de reta que se faz através de construção, de forma que o objetivo dela é dividir um segmento ao meio. Ou seja, quando se diz dividir um segmento ao meio, ficando com dois pedaços iguais. Beleza? Então, vamos continuar nesse entendimento. Agora, nós temos o seguinte, olha só. Temos o que vem a ser a bissetriz. Ora, a palavra bissetriz vem de bisseção, olha só, bisseção. Mas o que é bisseção? A bisseção é quando exatamente você secciona um ângulo ao meio. Então, olha, a bissetriz, olha, ela divide um ângulo em dois de forma que ambos tenham a mesma medida. Ou seja, a bissetriz, ela é uma semi-reta que inicia em um dos vértices, olha lá, e é infinita apenas para um dos lados, como diz a própria definição de semi-reta. Então, portanto, olha lá, primeiro, aqui envolveu a questão do que vem a ser um ângulo. E o que vem a ser um ângulo? Olha, então, um ângulo, ele é a região compreendida, ó, a região compreendida, suponhamos aqui, ó, entre duas semi-retas de mesma origem. Então, pessoal, ó, o que nós chamamos de ângulo é essa região aqui, ó. Essa é a região, beleza? Então, aqui nós temos a semi-reta OA, ó, aqui semi-reta OA e aqui a semi-reta OB. E essa região aqui é que nós chamamos de quê? Ó? Nós chamamos de
ângulo. Então, ângulo, por definição geométrica, é a região, né, que se constrói quando nós temos uma abertura entre duas semirretas de mesma origem. Aí aparece a bissetriz. E onde é que eu vou ter a bissetriz? Ora, como nós vimos através do conceito que foi dado anteriormente, a bissetriz, ela divide o ângulo em dois ângulos congruentes. A palavra congruente significa possuir a mesma medida. Então, vamos continuar com esses dois conceitos. O que nós vimos? Nós vimos, primeiramente, o conceito de mediatriz. Mediatriz. A mediatriz, ela divide um segmento de reta ao meio. Segmento de reta. E a bissetriz, ela divide o ângulo em dois ângulos congruentes. Então, quando for solicitado para você aplicar uma aplicabilidade da mediatriz dado um segmento, ela divide esse segmento ao meio, ou seja, em dois pedaços iguais, certo? É como se você cortasse ao meio um pedaço que você tem, então você vai ter dois pedaços iguais. Agora, no caso da bissetriz, dado um ângulo, quando for solicitado para você traçar a bissetriz, ela divide esse ângulo no meio, beleza? Tendo dois ângulos congruentes. Então, vamos continuar com a nossa aula. Então, aqui a ideia, né? Como que você tem a ideia geométrica de mediatriz? Olha, então, a ideia geométrica da mediatriz é a seguinte, ela é um lugar geométrico em que dois pontos, A e B, está aqui, os pontos A e o ponto B, distintos, são separados por um ponto médio. Então, está aqui em vermelho, olha só. Aqui é que nós temos a mediatriz, beleza? Está aqui o segmento de reta, bem aqui no meio, e aí a mediatriz, ela foi traçada através de um compasso, certo? Quando nós encontramos esses dois pontos aqui, conseguimos traçar essa reta em vermelho e aí nós temos o que nós chamamos de mediatriz. Por conta disso, olha, desta forma, a mediatriz, ela divide o segmento de reta na metade, a qual chamamos de ponto médio, olha. E onde é que está esse ponto médio? Está aqui, Aqui é o que nós chamamos de PM, que eu vou chamar de PM, que é o ponto médio. Quer dizer, dividindo esses pedaços em dois pedaços iguais, olha. Então, aqui eu tenho o pedacinho AO e aqui eu tenho o pedacinho OB. Ou seja, a bissetriz, ela te dá esta possibilidade, dizendo que AO, o segmento AO, é igual ao segmento OB, ou seja, esses pedaços, eles são iguais, beleza? Agora vamos ver uma junção de várias informações. Qual seria essa junção de várias informações? Ora, a junção da mediatriz e a mediana, certo? São também dois lugares geométricos muito importantes quando nós estamos trabalhando em geometria plana. Então, olha, a mediatriz, ela é uma reta que corta um segmento de reta ao meio. Tá aqui a mediatriz, olha só o ponto dela, Foi pego aqui este segmento de reta, que eu vou chamar de AB, ela dividiu, então, ao meio, tá aí o pontinho, ou seja, ficando AO, como eu falei anteriormente, e aqui OB, tá aí a mediatriz. Então, a função da mediatriz, certo, que eu acabei de explicar aí, ela divide um segmento de reta no meio, ficando com dois pedacinhos iguais, beleza? E aí eu destaquei, olha, eu acrescentei o ponto A, acrescentei o ponto O, acrescentei o ponto B. A mediatriz, que é o que está em vermelho,
Então, ela dividiu esse segmento, que era AB, em 2 pedaços iguais. E quais são esses pedaços? O pedaço AO é igual ao pedaço OB, ou seja, ela dividiu um segmento maior em 2 pedaços menores e iguais. Beleza? Tem um outro elemento aqui nessa figura. Qual é o elemento? A mediana. Olha aqui a mediana. Então, ela divide um dos seus lados, certo? No seu ponto médio, porém ela é perpendicular ao lado em questão. Então, olha, essa é a mediatriz e está aqui a mediana. Então, aqui no caso, eu tenho o triângulo ABC, olha. Então, a mediana, aqui no caso, olha, ela sai de um vértice, olha, e vai ao meio do lado oposto. A mediatriz, não. Qual é a diferença? A mediatriz, ela é traçada de forma perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. E aí surge aqui também, neste triângulo, a bissetriz. Observe que quando nós temos um triângulo, beleza? Eu tenho, então, as angulações, certo? Aqui eu tenho o ângulo ACB e aqui em amarelo, olha, eu tenho a bissetriz. A bissetriz, ela divide o quê? Um ângulo em 2 pedacinhos iguais. Então, olha só o que é que nós temos. Eu vou redesenhar de um por um, ó. Presta atenção. Vamos supor que aqui nós tenhamos a seguinte situação. Nós tenhamos esse triângulo, que eu vou chamar que é um triângulo ABC, ó, ABC, beleza? Para vocês olharem a construção. Observe que esses triângulos, eles possuem ângulos internos. E esses ângulos, eu vou supor que eles são diferentes. E qual é a simbologia aqui? É dos riscos, olha, está aqui o ângulo A, está aqui o ângulo B, está aqui o ângulo C. Então, veja bem, ó, se for solicitado, né, para você, então, traçar a bissetriz ela sai do vértice, ó, está aqui, ó, ela sai do vértice. Qual é a funcionalidade dela? Dividir em 2 ângulos iguais, ó. Ou seja, este ângulo aqui é igual a este ângulo. Essa é a função da bissetriz. Se fosse pedido para traçar a mediana também ela sai do vértice, só que ela vai ao meio do lado oposto, ó. Ela vai ao meio, ó. Ela vai chegar dividindo o ângulo em 2 pedaços iguais, olha só aqui. Vamos supor, aí eu vou ter o pedaço AO, que ele é igual ao pedaço OC, ó. Mas você pode dizer, professor, mediana e bissetriz são a mesma coisa? Não. A origem dela é que é a mesma. No caso do triângulo, elas estão saindo do mesmo vértice, mas cada uma com a sua funcionalidade. Tranquilo? Agora, se fosse solicitado para nós traçarmos a mediatriz, olha, aí a mediatriz é totalmente o contrário, olha, a mediatriz, ela tem que ser traçada de forma perpendicular, olha, como estava exatamente aqui. Eu vou voltar para a figura, ó, certo? Eu vou voltar para a figura e mostrar para vocês, olha aqui o que nós temos. Tá aqui, olha, a mediatriz, ó, ela chega, você traça de maneira que você forme um ângulo de 90 graus. Ó. Essa é a mediatriz. A mediana não. Tanto a mediana quanto a bissetriz, olha, ela sai de um mesmo ponto, só que com funcionalidades diferentes. A bissetriz divide o ângulo em 2 ângulos iguais e a mediana divide o pedaço, o tamanho, em 2 partes iguais. Isso tem que ficar bem claro, beleza? Então, para traçar a mediatriz ela chega formando um ângulo de 90 graus, mas ela tem a mesma funcionalidade da mediana, divide em 2 pedaços iguais. Já a bissetriz, o objetivo dela é dividir o ângulo em 2 pedaços iguais.
vamos continuar ainda falando desses conceitos importantes. Então, olha, relativamente à mediana, ó, ela é um segmento de reta que divide, por exemplo, uma figura geométrica, como eu já falei, ó, em partes iguais, ó. Beleza? No triângulo retângulo, ela inicia em um dos vértices do triângulo e finaliza no ponto médio do lado oposto ao ângulo. Tranquilo? Então, sempre no lado oposto. O que quer dizer com isso aqui? Vamos ao triângulo retângulo. Está sendo retratado aí o triângulo retângulo. O que é o triângulo retângulo? Um triângulo, ele é considerado retângulo, certo? Quando ele tem um dos ângulos internos de 90 graus, olha só, olha aqui. Essa é a característica. Quando você olhar aqui, ó, olha aqui o triângulo. Está aqui, esse ponto aqui, onde eu escrevi o ponto A, aqui eu estou identificando que estará aí o meu ângulo de 90 graus. Esse é o retângulo. Ah, professor, vamos traçar aqui no caso, como foi falado aqui, ó, no triângulo retângulo, ela inicia em um dos vértices do triângulo e finaliza no ponto médio do lado oposto. Quem que eu quero traçar? Eu quero traçar aí no caso, a nossa mediatriz. Está aqui, então ela finaliza, vai sair daqui a mediatriz. Olha, vou escolher este aqui, ó. Então ela vem, ó, e vem para o meio. Beleza? Se ela vem para o meio, ora, o pedaço AO é igual ao pedaço OC. O que é isso aqui? Isso aqui é a mediatriz. Beleza? Ela divide o lado oposto, onde ela chega, em dois pedaços iguais. Agora, vou desenhar novamente um triângulo, vamos desenhar a bissetriz, certo? Vou deixar ele bem aqui, vamos para a bissetriz. Aqui do lado, ó, desenhar um outro triângulo, para você olhar, que nós vamos ter, então, agora a bissetriz, ó, A, B e C. Então, eu vou pegar uma outra cor e vou fazer isso, ó. Olha só. Aqui eu estou traçando a bissetriz. Se é a bissetriz, então ela divide este ângulo aqui em dois pedaços iguais. É o ângulo. Olha como a funcionalidade é diferente. Então, ó, a mediatriz, ela divide aonde ela chega, né? Que é exatamente nesta área aqui, ó, ela divide em pedaços iguais. Já a bissetriz, ela divide o ângulo, tá aí a diferença, olha, ângulo, a bissetriz divide o ângulo e a mediatriz divide o lado onde ela chega em dois lados iguais. Beleza? Ficou bem claro? Então, para não causar nenhum desconforto de entendimento. Por que não causar nenhum desconforto de entendimento? Porque a bissetriz, ela sai de um vértice e já divide a angulação em dois ângulos iguais. A mediatriz, não, ela tem que chegar do outro lado. Quando ela toca no outro lado, ela está dividindo os pedaços, onde ela chega em duas coisas iguais. Por isso que uma coisa é diferente da outra. Beleza? Então, vamos continuar. Me segue. Olha o que nós temos. Está aqui, ó. Então, para construí-las, é necessário saber o ponto médio do segmento. Beleza? De reta em que vamos construir. Assim como a mediana também passa pelo ponto médio, mediana e mediatriz têm esta propriedade em comum. Então, vejamos, está aqui, olha, para você traçar, que é exatamente o que nós vamos fazer agora, a diferença entre mediatriz e bissetriz. Então, a mediatriz, ela divide o quê? O segmento de reta no seu respectivo ponto médio. Olha só. A bissetriz divide um ângulo em dois, de forma que ambos tenham a mesma medida. Então, olha o que nós temos aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu tenho a angulação, certo?
que é essa aqui, ó. Aqui eu tenho a angulação, que é a abertura, e aí com compasso, olha só, foi traçado em preto, houve o cruzamento, você construiu o quê? Você construiu a nossa mediatriz, beleza? Mediatriz. E aí da mediatriz, né, nós vamos agora observar que também nessa situação, a mediatriz, ela também coincidiu com a bissetriz. Ela coincidiu. Então, há algumas coincidências quando você traça, beleza? Então, a bissetriz, olha, ela é uma semirreta que inicia um dos vértices e é infinita apenas para um dos lados. No caso, para cá, olha, ela vai embora. É aqui que ela é infinita, porque isso aqui vai embora. Então, neste desenho aqui específico, aqui, tanto num quanto no outro, olha aí, elas coincidiram. Aí eu tenho tanto a mediatriz quanto eu tenho a bissetriz, beleza? Então, é ter exatamente essa noção. Mas vamos à ideia geométrica. Olha aí, vamos ver a ideia geométrica. Como traçar? Então, aqui é a primeira parte, certo? Você vai pegar um compasso, beleza? Tá aqui o compassinho, né? A sua ponta seca. Vamos supor que aqui nós tenhamos exatamente um compasso e as suas respectivas pontas, né? Coloca exatamente no ponto A e aí, ao colocar no ponto A, você dá esse risco aqui, em aberto. Depois, você vai colocar o compasso aqui no ponto B e vai fazer no sentido contrário, olha. Quando houver esta interseção, pronto, você conseguiu traçar o quê? O nosso lugar geométrico que nós chamamos da mediana ou a mediatriz, porque ela vai dividir este pedacinho em dois pedacinhos iguais. Beleza, meu povo? E aí, automaticamente, dependendo do teu traçado, você vai chegar exatamente na bissetriz. Isso se houver uma angulação, não é o nosso caso aqui. Então, vamos ver algumas aplicações. Então, primeira aplicação, olha, na figura OM, então você identifica logo, olha, tá aqui, ó, OM, é isto aqui, olha o olho que você tem que ter, ó, aqui, ó, o olho, tá aqui, OM, ó. OM é bissetriz. Opa, se OM é bissetriz do ângulo AOB, já está me dizendo tudo, olha, ele está dizendo que OM é a bissetriz. Qual é a função da bissetriz? A função da bissetriz é dividir o ângulo em duas partes iguais. Então, é isso que ela vai fazer. Então, eu vou me apropriar dessa informação para aplicar aí nesta atividade. Então, vamos continuar. Então, olha, e ele está dizendo que AOB é um ângulo reto. Ora, se é um ângulo reto, isso daqui equivale a quanto, pessoal? Equivale a 90 graus. Opa, então o que está acontecendo? A bissetriz, ela está dividindo o ângulo, que é de 90 graus, em dois ângulos de 45. Ela divide no meio. Ó. Então, qual é a medida de AOM? Ou seja, qual é a medida deste ângulo aqui? Ó? Este aqui. Ele quer saber AOM. É aqui que ele quer saber. Ó. Beleza? Se é aí que ele quer saber, vamos já calcular com essa informação, que isso daí é a bissetriz. Beleza. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Qual é, em graus, o valor de x? Muito bem. Pessoal, então aqui o que eu tenho que fazer? Primeiro, vamos para A. Olha lá o que diz o próximo. Ó. Como foi me dada a informação do que é a bissetriz e que ela divide o ângulo ao meio, e nós vimos que o ângulo aqui é de 90 graus, ora, se eu quero saber esse pedaço, se esse ângulo aqui todo é 90, então esse pedaço aqui é quanto? 45 graus, que é exatamente a resposta da letra A, que é 90 dividido por 2, é ao meio, certo? Agora,
Qual é em graus o valor de x? Ora, observe aqui comigo. Se aqui tem 45, aqui também, isso aqui tem 45 graus. E aí eu consigo exatamente resolver, olha. Então, eu pego 4x igual a 45, dividindo 45 por 4 dá 11,25 graus. Ó, então, o ângulo foi dado para nós, que era um ângulo reto. Eu queria saber aquele pedaço, como a bissetriz divide ao meio, foi dividido por 2. Ok. E o outro lado? Eu já sabia que no outro lado, então, nós tínhamos 45. Como nós queríamos saber o valor de x, só igualamos 45 igual a 4x. Dividindo, chegamos nessa situação. Vamos ver uma outra aplicação, aplicação 2, olha. As semirretas OX e OY são bissetrizes dos ângulos AOB, ó. Olha aqui, e BOC, ó. Beleza. Respectivamente, nessa ordem. Aí está sendo perguntado, olha, qual é a medida de AOX, olha. Pessoal, muito simples, o ângulo não foi dado, em vermelho não é a bissetriz? Olha, aqui eu tenho a bissetriz e aqui eu também tenho a bissetriz. E o que a bissetriz faz? Divide o ângulo ao meio, ó. Então, ângulo AOX, esse pedaço aqui que eu quero saber, ó. Não é 50 todo? A bissetriz não divide ao meio? Então, olha, na letra A, o ângulo AOX é igual a 25 graus, olha. Aí vem, na letra B, ó, o ângulo XOB. Ora, se tem 25 para cá, aqui tem o restante. Tem também 25, ó, XOB. Também 25, porque ela divide ao meio, olha. E aí tá sendo perguntado, na letra B, ó, BOY. Ora, mas em vermelho não é a bissetriz? Então, se é a bissetriz, a letra C, então, olha, se a bissetriz divide ao meio, ela vai ser 15 graus. Aí, YOC, que é a letra D. Ora, YOC, 15, porque é o outro pedaço. Beleza? E aí vem o E. A letra E, ó, X, OY. Ora, 25 daqui com 15 daqui, olha, porque aqui é 25 e aqui é 15, você soma 5, 5, 10, isso daqui vai me dar 40 graus. E na letra F, AOY. Opa, AOY. AOY vai ser 50 com 15, vai me dar 65 graus. Você só vai contando. Beleza? Então, aqui vem exatamente as respostas. Está aqui, ó, desenvolvendo a aplicação 2. Já desenvolvi 25 graus porque o ângulo era quanto? 50. Dividiu ao meio, ficou 25. 25 para um lado e 25 para o outro lado. Olha, a metade, né? Aqui, o ângulo era quanto? 30 graus. E aí dividiu, ok. Na letra D, temos 15, que foi a metade de 30. Na E, ficou a metade de 50, que foi 25, com mais 15, que foi a outra metade, dando 40. E na letra F, ficou, então, os 50, mais o pedacinho de 30, que era a metade, com 15, deu 65. Beleza? O que nós falamos hoje? De dois lugares geométricos importantes na geometria, que é a bissetriz, onde ela divide o ângulo, quando é traçada a bissetriz, ela divide o ângulo em dois pedaços iguais, e a mediatriz, que ela divide aonde ela chega em dois pedaços iguais, o tamanho, não o ângulo, ok? Então, foram esses dois conceitos, esses dois lugares muito importantes que nós vimos nesta nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até um outro momento.